Olá, queridos catequizando da terceira etapa da Eucaristia. Tudo bem com vocês? Eu sou a catequista Rosenilde e estamos aqui reunidos mais uma semana para o nosso 12º encontro, que tem como tema o sacramento do matrimônio. Hoje nós vamos falar de um sacramento que é basicamente envolvido de amor. E nesse amor, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento, nos abençoe, nos guarde, dê muita sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós viemos falando nos encontros anteriores, nós possuímos 7 sacramentos, não é mesmo? E esses sacramentos são símbolos e sinais que nos aproximam de Deus e também fortalecem a nossa fé, não é isso? Já aprendemos um pouco sobre 4 sacramentos: o sacramento do batismo, da confissão, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da Crisma. E hoje, dando continuidade a essa sequência de sacramentos, vamos falar sobre o matrimônio, que também pode ser chamado como casamento. O sacramento do matrimônio, ele é representado pelo símbolo da aliança. Por que uma aliança? A aliança, ela nos reflete compromisso, ou seja, aquele compromisso que não tem começo e nem fim, ele é um compromisso contínuo. Ele não acaba nunca. E isso é uma comunhão que nós levamos para uma vida toda. Por isso o símbolo do matrimônio é uma aliança, ou seja, é um amor que não acaba nunca. É assim como o amor de Deus por cada um de nós. O sacramento do matrimônio, ele está contido no grupo dos sacramentos de serviço, onde nós escolhemos servir a Deus de alguma forma. Assim, com o matrimônio, é quando um homem e uma mulher, eles se casam para formar uma família. E a partir daí, aquela família vai servir unicamente ao nosso Deus Pai e também à nossa igreja. Ou seja, um serviço de comunhão, um serviço de fraternidade, onde a família vai estar disponível para ajudar na igreja conforme a necessidade. É instituído pelo próprio Cristo. É o sacramento do amor entre o homem e a mulher e foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. Como assim, Rosenilde? Então, mesmo antes de Jesus, já existia o casamento entre as pessoas. Porém, ele era celebrado muitas vezes por alguns padres, alguns bispos ou pelo próprio familiar dos noivos. Então, a partir de Jesus, ele fortaleceu esse momento e o consagrou como um sacramento, para que isso fizesse parte da nossa vida e da nossa vida em Cristo. Então, a partir de Jesus, o casamento se tornou um sacramento. O amor conjugal, ou seja, entre o homem e a mulher, ele é um caminho para Deus e ajuda o casal na sublime missão de maternidade e paternidade. Ou seja, um dos grandes objetivos do casamento, além de unir o homem e a mulher, tem um objetivo principal e maior de todos, que é ter filhos, onde o homem e a mulher vão passar a multiplicar-se e gerando novos seres para também viver uma vida em Cristo. O sentido do matrimônio
é viver a vida cristã na sua forma conjugal e viver a responsabilidade humana e cristã de transmitir a vida e educar os filhos. Então, no matrimônio, assim como existe o homem, a mulher, com o tempo vai também surgir o filho. E essa família em Cristo, a função do pai e da mãe é educar esse filho a ser uma pessoa boa e andar nos caminhos de Deus. A família cristã é como a igreja, ela está a serviço da evangelização. Então, assim como a igreja formada por nós, a nossa família também é uma igreja, mas é uma igreja para serviço da evangelização. Em casa, a gente já pode iniciar a nossa vida cristã. Em casa, os nossos pais, eles têm esse poder de estar já nos educando na fé desde muito pequenos, porque eles são o nosso exemplo, eles são a nossa base. E com isso, eles vão nos assegurar que nós, como filhos, vamos andar sempre no caminho do bem. Então, a igreja, ela já inicia na nossa casa, no nosso lar. A vida matrimonial deve ser marcada pelo amor verdadeiro, uma entrega saudável de um para o outro. Pois quando existe amor, tudo fica muito leve, tudo fica muito simples, porque amar é muito fácil. Nós é que precisamos estar frequentemente amando um ao outro, estar sempre amando, porque esse é o mandamento mais sublime de todos, o amor. E dentro de uma família, jamais pode deixar de existir esse amor fraterno, esse amor em Deus. O amor entre o marido e a esposa reflete o amor de Deus por cada um de nós. Pelo sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher são fortalecidos e consagrados para viver o amor em plenitude. O que seria esse amor em plenitude? É o amor pleno, o amor maior de todos. Então, quando um homem e uma mulher escolhem viver juntos, esse casamento precisa ter amor acima de tudo. Vai ter alguns momentos difíceis? Vai, porque nada nesse mundo é perfeito, nada é sem defeito. E o amor entre um homem e uma mulher dentro do casamento não é diferente, mas nós sempre devemos deixar todos os contratempos e saber sempre qual foi o motivo que levou o homem e a mulher a estar junto. O lar, ele deve ser sempre ungido com muito amor. Unidos, eles começam a trilhar um novo caminho. Os noivos, eles participam do mistério pascal de Cristo, amando e servindo ao outro e a Deus. Então, no lar, na família, onde o homem e a mulher constroem a sua família, nunca, jamais pode deixar de existir esse amor. Assim nasce essa família, através do amor do homem e da mulher, que é conhecido como a igreja doméstica. Como a gente falou já um pouquinho antes, a nossa igreja é a nossa família é a nossa igreja. Então, é a partir da família que vamos estar
entrando e participando e construindo a nossa igreja em comunhão. O matrimônio, ou também chamado de casamento, ele jamais pode ser dissolvido. Ou seja, quando um homem ou uma mulher escolhem viver junto, perante a Deus, esse casamento jamais pode se acabar. Assim, o matrimônio, ele não é um contrato como um contrato civil. É uma aliança onde todo o amor de Deus, segundo a imagem bíblica, se torna visível, ou seja, aos olhos, das pessoas, aquele casamento, aquela família que existe Deus, todos podem notar a diferença de um casal em Cristo e a diferença de um casal na qual não seguem Jesus. O sim do homem e da mulher prometem se amar mutuamente, ou seja, sem limite, sem quantidade, mas um amor no total, um amor completo, como Cristo nos ama. Ele nos amou e se entregou para nós. Então, dessa forma, quando nós encontramos alguém e escolhemos essa pessoa para ser o nosso parceiro para a vida, deve sempre prevalecer o amor. Porque se não existe amor, esse casamento pode não durar tanto tempo. Mas a partir do momento que nós trazemos para a relação entre um homem e uma mulher um amor à base de Deus, esse casamento só tem a progredir, a ser eterno. O casal, ele promete amar um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na festa e na dor, na ilusão e também na decepção. Quando um casal ele decidem receber o sacramento do matrimônio, eles perante o padre, perante a Deus, perante todos os convidados, ou seja, toda a igreja, eles prometem um para o outro fidelidade e amor eterno, onde um vai ficar ao lado do outro sempre que o outro precisar. E assim deve ser a construção de uma família. Pode faltar tudo em uma casa, mas o amor jamais deve ser deixado de lado. Se nós amamos a pessoa que está do nosso lado, se nós amamos a nossa família, amamos o nosso filho, a nossa mãe, esse lar vai ser um lar abençoado, porque, acima de tudo, no sacramento do matrimônio, para a construção da família, o amor é a base de tudo. Com isso, eu convido a cada um de vocês, nesse momento, pegar sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 até o versículo 9. E vamos ver o que a palavra de hoje tem para nos dizer sobre o nosso tema, que é o sacramento do matrimônio. Ele inicia assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Olha só essa pergunta. Então Jesus responde: nunca lerdes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem e mulher deixará
o pai e a mãe, ele diz assim: nunca lerdes que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher? E disse ainda mais: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram então: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus então respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo: quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra de hoje, Jesus ele é muito claro. Ele nos diz que a partir do momento que um homem e uma mulher escolhem dividir a vida, eles vão deixar o seu pai, vão deixar a sua mãe e vão viver junto. Nessa vivência junto, eles não mais serão duas pessoas, mas aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, eles serão uma só carne. O homem e a mulher, aos olhos do Pai, eles serão apenas uma pessoa. Eles vão se juntar, vão se completar. Aquilo que falta em um vai sobrar no outro. E os dois, com os defeitos, com as qualidades, eles vão aprender a se completar, vão aprender a conviver junto e vão fazer isso dar certo. Porque Deus, Ele diz para nós que esse momento, essa escolha nossa, quando escolhemos o nosso parceiro, é uma escolha eterna. Porque somos um só diante de Deus. E também que todo aquele que separar, ou seja, que abandonar a esposa, ele vai estar cometendo um pecado. Ele vai estar se distanciando de Deus e vai estar quebrando a promessa que ele fez, o juramento que ele fez diante de Deus. Vocês lembram que há algum momento atrás nós falamos que no momento do casamento a gente promete um para o outro fidelidade eterna, amor eterno? Então, a partir do momento que eu escolho viver com outra pessoa, eu tenho que estar ciente que aquela escolha é a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. E aquela pessoa será o meu parceiro para o resto da vida. Então, diante de tudo isso que a gente viu nesse encontro de hoje, ele só vem para confirmar ainda mais o tamanho amor que Deus tem por nós. E assim como Ele nos ama, nós devemos amar também o nosso parceiro, a nossa família, porque a família é a base de toda a igreja. Se a minha família é uma família que vive diante do Senhor, ela não tem como ser uma família triste, ser uma família que vai se distanciar, uma família que vai se separar, porque o momento do matrimônio é uma escolha em Deus, e que esse amor seja um amor eterno, até o dia que Deus permitir. Assim, nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje, e
Como atividade para a semana, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia mais uma vez, fizessem a leitura do nosso encontro de hoje, que está no livro de Mateus, ou seja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 3 a 9, escolha o versículo que mais lhe chamou a atenção. Mas, além desse versículo, eu quero que vocês também identifiquem lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia, e vejam qual é o momento que lá no início da criação, Deus, ele dá essa missão do homem e da mulher viverem juntos. Eu não vou dizer para vocês onde é que vai estar contido no livro de Gênesis. Então, essa vai ser uma pesquisa que vai ficar para vocês. Onde no livro de Gênesis, Deus, ele identifica e deixa essa missão para o homem e a mulher de missão de matrimônio, ou missão de viver junto, onde dois serão apenas um. Então, são essas duas atividades. A primeira, vamos identificar na leitura do Evangelho de hoje o versículo que mais chamou a atenção em cada um e vai escrever no caderno. A segunda missão é uma pesquisa. Então, lá no livro de Gênesis, em algum momento Deus vai falar para o homem e para a mulher que eles têm a missão de viverem junto. Vocês vão identificar o capítulo e o versículo e também vão escrever no caderninho de vocês. Então, assim, nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje, pedindo a bênção do Espírito Santo de Deus, que ele continue derramando bênçãos e sabedoria sobre cada um de nós, que possamos ter uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem.